Hora de falar sobre o São Paulo que decidiu fazer mudanças. Presidente Júlio Casares, muito criticado por torcedores e organizadas, promete um São Paulo mais transparente. A partir de agora, o São Paulo assegura que vai divulgar as vendas, os valores de todas as vendas de atletas que acabarem por ser comercializados. Além disso, o Tricolor também promete emitir relatórios financeiros entre 45 e 60 dias. Passou no máximo 2 meses e o torcedor vai ter direito a esse relatório financeiro. São Paulo também vai abrir pelo menos um treino por semana, para que a imprensa, os jornalistas tenham acesso ao que está sendo feito no CT da Barra Funda. Para completar, publicação de boletins médicos semanais, além de uma entrevista coletiva de um dirigente importante, por exemplo, do Júlio Casares ou do Carlos Belmonte por mês, para esclarecer todos os temas e acontecimentos do Tricolor do período de 30 dias. O que você pensa sobre essa transparência? Sobre o pedido da torcida sendo atendido pelo presidente Júlio Casares? Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? O José Aparecido Nicola, a venda da base tem lucro do quê? Porque a gente vende mal, mas arrecada mais do que isso. Tem que investigar. Zé, ótima oportunidade que você dá para explicar. Muitos setoristas do São Paulo têm batido nessa tecla. Pô, mas se o São Paulo vendeu, conseguiu 250 milhões de reais nesse ano com vendas de atletas, por que o São Paulo vai vender a base por 350 milhões de reais? Para mim, a explicação é muito básica e fácil de entender. Hoje o São Paulo tem 75% dos atletas que estão em Cotia indicados numa categoria C, de jogadores com menos qualidade. E só 25% desses jogadores de Cotia estão classificados nas categorias A e B, que são dos melhores jogadores. Categoria A é de quem pode virar jogador de seleção, categoria B é de quem deve ir para a Europa, garantir bons negócios, a C é aquela que você coloca todo mundo. O cara que é uma promessa, o cara que pode dar certo, o cara que se desconfia, enfim. Com esses 350 milhões de reais que o São Paulo pretende captar com o fundo, o Tricolor tem convicção de que pode mudar essa pirâmide de Cotia, passando a ter 75% de atletas de nível A e B, ou seja, de enormes candidatos a craque, e 25% de atletas de nível C. Com isso, o São Paulo tem convicção de que esses atletas vão chegar maiores no time profissional, vão garantir melhores resultados esportivos para o São Paulo e, por consequência, vão valer muito mais dinheiro quando vendidos, tá? Então, essa é a lógica. Hoje, com toda a dificuldade financeira que o São Paulo tem, é inviável para o São Paulo aportar dinheiro para comprar atleta na base. Com esse dinheiro que virá da Galápagos e, eventualmente, do Marinax, o São Paulo vai buscar o melhor jogador sub-15 da Argentina, o melhor sub-17 do Equador, o melhor sub-18 do Paraguai, enfim. Pintou um grande candidato a craque na América do Sul, os caras vão buscar. Surgiu uma promessa na Bahia. O São Paulo hoje não tem dinheiro. Com esse fundo vai ter dinheiro, tá bom? Tomás Silva, o William Gomes está jogando muito bem no Porto. Qual o percentual que o São Paulo manteve dele? Acho que vai valer mais do que as vendas do nosso presidente. Tenho dúvida se o São Paulo manteve algum percentual, quer ver? Ó? São Paulo, William Gomes, vou até perguntar, vou tentar descobrir. William Gomes, Porto. Ele foi vendido por 10 milhões de euros, tá? Eram 9, na verdade, né? O clube português adquiriu 80% dos direitos econômicos. O São Paulo segue com 20%, tá? Então é isso. São Paulo imagina que o William Gomes possa se valorizar lá no Porto e, diante de uma venda futura, o São Paulo fica com 20% do valor do negócio. Estamos falando, de 100 milhões de reais, o São Paulo fica com 20. Temporada do William Gomes de 7 jogos e 4 gols. O mais maluco é que ele tem 4 gols, 2 na Liga Europa e 2 no Campeonato Português, sem ser titular, tá? Vou até pegar para vocês, ó. Contra o Rio Ave, não jogou. Contra o Salzburg, vitória do Porto por 1-0 fora de casa. Gol dele, jogou 37 minutos. Contra o Arouca, não saiu do banco. Contra o Cruz Vermelha, não é Cruz Vermelha, Estrela Vermelha. Também Liga Europa. Jogou 61 minutos, fez um dos gols da vitória por 2-1. Contra o Benfica, ele jogou só 28 minutos, tá? Então, os números dele se tornam ainda mais expressivos, levando em consideração que é um cara que não é titular por lá. Hora de falar sobre o São Paulo, Diego Fernandes.
A gente que intermediou o acordo entre CBF e Carlo Ancelotti segue insistindo com a ideia de aportar dinheiro no São Paulo. Eu já havia contado para vocês que Júlio Casares e companhia são radicalmente contrários, entendem que não há nenhuma possibilidade dessa história virar, mas o Diego Fernandes tem deixado vazar na imprensa avanços nessa sua estratégia e no seu plano. Recentemente, o Diego recorreu a empresários e pessoas ligadas ao São Paulo para tentar se aproximar da atual diretoria e mais. Ele assegura que encontrou um banco brasileiro disposto a colocar dinheiro no tricolor. Por que o São Paulo recusa a ideia? Primeiro, por entender que o Diego Fernandes tem pouco moral e credibilidade no mercado. Depois, porque os projetos do São Paulo para arrecadação de grana já estão todos escolhidos e firmados. O tricolor tem desde o início dessa temporada, finalzinho do ano passado, um FDIC, que capta dinheiro e permite ao São Paulo pagar dívidas bancárias e dívidas mais emergenciais. E há, para ser aprovado nos próximos dias, um fundo para a Cotia, que pretende captar até 350 milhões de reais. Dessa maneira, Júlio Casares, Carlos Belmonte e companhia entendem que a ideia do Diego Fernandes só vai servir para atrapalhar os projetos que já estão em andamento. Só para complementar, antes de intermediar o acordo entre Carlo Ancelotti e CBF, o Diego Fernandes era um ilustre desconhecido no futebol brasileiro. Hora de falar sobre quem foi o grande culpado pelas lambanças da arbitragem no clássico entre São Paulo e Palmeiras. Você lembra, né? Vitória do Verdão por 3-2 no Morumbi de virada. Pois bem, Rui Costa, diretor executivo de futebol do São Paulo, teve acesso aos áudios do VAR. São Paulo ainda não conseguiu a publicação desses áudios, segue brigando com a CBF e com a FIFA para que esse material seja divulgado. Mas o Rui Costa já teve a oportunidade de ouvir as conversas entre o árbitro em campo, Ramon Abate Abel, e o árbitro de vídeo, o Estevão da Silva. E o Rui fez chegar aos ouvidos dos dirigentes do São Paulo a informação de que no pênalti cometido pelo Alan em cima do Tapia, a grande responsabilidade pelo erro na não marcação do pênalti foi do Ramon Abate Abel. Segundo o Rui, o Wilbert Estevão da Silva comunicou ao árbitro em campo: olha, vemos aqui um pênalti, o Alan derruba o Tapia e a gente sugere que você venha assistir ao lance aqui na cabine. Ramon Abate Abel disse não, estou convencido de que não há motivo para marcação, e ele deixou que a partida prosseguisse. Esse lance foi capital, porque permitiria ao São Paulo fazer 3-0, o que dificilmente aceitaria uma reviravolta como a que aconteceu. Lances, por exemplo, como da expulsão do Andrés Pereira e do primeiro gol do Palmeiras, também foram alvo de reclamações dos dirigentes do São Paulo. Mandei mensagem para o Rui Costa e assim que tiver mais algum bastidor sobre esse áudio, conto para vocês. Só para completar, registrar também que no fim da partida, já nos vestiários, indo para os vestiários do Morumbi, jogadores do São Paulo foram reclamar com a equipe de arbitragem, e um dos árbitros, que não foi identificado, chegou a ironizar as reclamações dos jogadores do São Paulo, afirmando: pô, vocês tomaram 3 gols no segundo tempo e a culpa é nossa? Pois é, só para você entender como os árbitros são ruins e ainda escancarados. Hora de falar sobre o São Paulo com o melhor negócio feito pelo tricolor nos últimos tempos. São Paulo que se acostumou a contratar muito mal. Daniel Alves, Juan Fran, James Rodrigues, Lucas Moura, Oscar, foram vários os atletas de custo altíssimo e que dentro de campo não conseguiram entregar. Já Marcos Antônio, que ainda pertence a Lazio, teve na metade desse ano o seu contrato de empréstimo prorrogado por mais uma temporada. E no fim desse contrato, em junho do ano que vem, São Paulo será obrigado a comprá-lo do time italiano. Operação que vai gerar na casa dos 27 milhões de reais. Por que dá para dizer que o negócio é espetacular? Primeiro, porque o São Paulo não precisou desembolsar os 27 milhões de reais no meio desse ano, como havia sido combinado no primeiro empréstimo. O tricolor alegou dificuldades financeiras para a equipe italiana e conseguiu a prorrogação desse empréstimo por 1 ano com obrigação de compra. E essa parte da obrigação é melhor ainda, porque o Marcos Antônio tem jogado muita bola, 25 anos de idade, é o principal jogador do tricolor desde o início da temporada. E hoje dá para cravar que o Marcos Antônio vale pelo menos o dobro desses 27 milhões de reais. Fui checar no Transfer Market, o valor atribuído ao Marcos Antônio gera na casa dos 8 milhões de euros ou 50 milhões de reais. Mas, em hipótese alguma, o São Paulo venderia hoje por algo nessa casa. Certamente haveria necessidade de um investimento maior do time interessado,
atleta de enorme capacidade com a bola, sem a bola, e reparem como, a partir do momento em que ele saiu do jogo contra o Palmeiras, o São Paulo sentiu sua ausência no meio-campo e foi sendo engolido aos poucos pelo Verdão. É óbvio que a arbitragem foi determinante para a vitória por 3-2 do rival, mas enquanto o Marcos Antônio esteve presente, o São Paulo foi um. Ele saiu e o São Paulo se transformou para pior. Jogador formado na base do Atlético Paranaense, com passagens por Estoril, Shakhtar Donetsk, Lazio e PAOK. E você, qual outro jogador deixou boa impressão e foi bom negócio feito pelo São Paulo nos últimos tempos? Se tem alguns péssimos negócios, se você se lembrar de outro, também use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.